Graça e paz do nosso Senhor Jesus, amém, queridos? Então, hoje nós vamos começar, um projeto novo, de uma forma nova. Eu vou tentar, ver se eu consigo fazer dessa forma, porque eu tenho muita dificuldade de às vezes não interagir com as pessoas, Eu preciso que elas interajam comigo. Então, vocês têm um pouquinho de paciência, que a gente está tentando fazer o melhor, mas vai dar certo, se Deus quiser, amém? Glória a Deus. Então, nós vamos começar a estudar sobre o milênio. Só que para nós compreendermos bem os milênios, o milênio, perdão, nós temos que estudar a palavra de Deus, para compreender como foi que Deus ele já predeterminou como será esse milênio. Apesar de Apocalipse falar muito pouco, ou quase não dar muita ênfase no milênio, só fala que Cristo vai reinar ali 1000 anos, ele dá alguns pequenos indícios ali de como será isso. Tudo sobre o milênio está escrito na Bíblia também, mas é uma questão dos profetas. Então, Deus, ele dá muita ênfase nos detalhes, mas nós, quando lemos a palavra, a gente lê, assim, e aí a gente já quer entender tudo. Não, já li, pronto, acabou. O que eu tinha que saber, eu já entendi. Mas não é isso, A gente sabe que ler a palavra é uma coisa, estudar é outra, muito diferente. Nós temos que estudar, começar a dar, assim, as devidas atenções aos detalhes, ok? Então, eu vou tentar resumir, se bem que eu falo muito, vocês sabem, nós vamos estudar, então, para compreender como que o milênio ele vai se desenrolar, quais são as pessoas que estarão reinando o milênio, quem são as pessoas que entrarão realmente nesse período de 1000 anos, e estarão com Cristo reinando, sobre quais nações ou pessoas estarão reinando, como que isso funciona. Para a gente estudar sobre esse povo, nós temos que entender como foi que Deus configurou os povos e as nações, E isso começa em Gênesis, isso começa no livro profético, eu já expliquei. Nós começamos com o livro profético que é Gênesis e terminamos com o livro profético, que é Apocalipse. Deus, ele fechou o ciclo, Deus, tudo que Deus começa, ele termina, e ele é perfeito em tudo. Nós sabemos que o livro de Gênesis, ele foi totalmente profético, porque, nós compreendemos que Moisés, ele literalmente, mergulhou, ele foi mergulhado na glória de Deus, o cume do monte pegava fogo, Moisés entrou e ficou ali 40 dias, e nesses 40 dias, Deus mostrou para ele a ponto de, quando Deus começou a mostrar no templo, ele falou assim: olha, Moisés, escreve tudo que você vê, conforme você vê, escreve, que é assim que você vai construir a tenda da revelação, que futuramente depois também seria a própria construção do templo, E aí a gente entende que ele foi vendo, e aquilo que ele foi vendo, ele foi escrevendo, ok? Então ele conta o início, das nações. Como? Nós começamos aqui, sobre as nações da terra e as nações do milênio. E eu escrevi aqui embaixo, e as 2 casas de Israel. Por que as 2 casas de Israel? Na verdade, na Bíblia não está escrito literalmente 2 casas de Israel, mas nós entendemos que existe aí uma divisão, existe uma referência dessas 2 casas de Israel ali, no profeta Ezequiel, onde ele vai falar de uma e outra. E nós precisamos compreender o que isso significa, o que isso tem a ver, o que isso implica no milênio, ok? E aí, é nisso aí que eu quero chegar. Nas 2 casas de Israel. Por que 2 casas? Fica aí a pergunta. Ok. Então, para começar, nós entendemos que nós chegamos, e já conhecemos a história de Adão até Noé, Sabemos que a geração, as descendentes ali de Adão foram pecando e foram se corrompendo a ponto de Deus, rejeitar toda a geração, e Deus então acha um homem chamado Noé no meio daquele povo que já ninguém prestava, e faz ali com ele um concerto, fala: olha, eu vou te separar e eu vou começar a humanidade com você. Então você faz a arca, nós sabemos aquela história toda, e você dê continuidade.
né, naquilo que eu já tinha prometido a Adão e a sua geração, mas eles se corromperam. E a gente sabe que Deus, então, né, começa a humanidade com Noé e a sua descendência. Então, Deus faz uma promessa a Noé de que ele povoaria a terra novamente junto com seus descendentes. Ele, então, né, sai ali daquele momento do dilúvio da arca com seus filhos, né, e ele, né, começa a se estabelecer. E acontece uma coisa interessante, porque assim como Deus abençoou, ou Deus, né, escolheu a Noé no meio de todos como uma primícia daquilo tudo, né, e o abençoou, declarando que a partir dele Deus daria continuidade, né, àquilo que ele tinha estabelecido lá com Adão, ou o propósito dele. Noé entende que ele também tem que fazer isso com os filhos, né? E ele abençoa os filhos, ele tem que dar continuidade. E entendendo o princípio da primogenitura, então, ele tinha ali 3 filhos, ele vai abençoar os filhos. Mas essa bênção aconteceu num momento interessante, num momento em que houve um probleminha com o filho mais moço, né? Uma situação lá complicada, chata, né? Que está no capítulo 9 de Gênesis. E aí, quando, né, Noé recobra lá a sua consciência, porque ele tinha ficado meio bêbado, né? E os filhos contam o que aconteceu, o que o filho fez. Ele ficou chateado com o filho, mas naquele momento ele profetiza, ele dá a bênção dele, né? Ele já dá a direção do que aconteceria a partir daquele momento com as nações, porque era responsabilidade dos filhos de Noé crescer, multiplicar e povoar a terra. Foi isso que Deus deu de ordem, ok? E é interessante que lá no finalzinho do capítulo 9 diz assim, ó: quando Noé despertou do vinho, soube que o filho mais moço lhe fez. Então ele disse: maldito seja Canaã. Canaã era o neto, né? Canaã era o filho do filho, que era o filho de Cão, né? Maldito seja Canaã. Ele será, aqui começa tudo. Nós temos que compreender esse pedacinho, porque é onde ele rearranja como a humanidade agora e como as nações a partir de agora vão proceder, né? E ele diz assim, ó: maldito seja Canaã, ele será servo de seus irmãos. Então, o filho mais moço, a partir de agora, essa é a bênção, se é que a gente pode chamar de bênção, né? Então, né, tá escrito aqui no finalzinho do capítulo 9, né, no 24. Quando Noé despertou do vinho, soube o que o seu filho mais novo lhe fez, né? E ele diz: maldito seja Canaã, ele será um servo dos seus irmãos. Então ele disse, prestem atenção: bendito seja o Senhor, o Deus de Sem. Então aqui nesse momento ele fala: olha, assim como Deus apareceu para mim e me abençoou, eu abençoo Sem. Bendito seja o Deus de Sem, né? Canaã, aí ele volta a falar do filho, né, mais moço. Canaã, que é o neto, que é sobrinho de Sem, Canaã será servo de seu, né, de Sem. E que Deus alargue ou aumente a Jafé, pois ele viverá nas tendas de Sem, mas Canaã será seu servo. É interessante aqui, queridos. É muito tremendo isso aqui, para vocês compreenderem como é que então, né, as nações vão se comportar. Porque muita gente acha, nossa, então Deus, aliás, Noé então amaldiçoou ali o filho mais moço, que coisa ruim. Mas não é bem assim. Nós temos que compreender que aqui ele está sendo inspirado por Deus. Deus coloca ordem no mundo. E ele diz assim, olha, qual será abençoado? Sem. E o que acontece? Deus chega e fala, não, olha, Sem, você será abençoado, bendito seja o seu Deus, um Deus que nos tirou daquela condição e nos trouxe para essa nova etapa e vai te abençoar para que você cresça e multiplique né, cumpra o propósito dele, que é encher e povoar a terra, né? Você será muito abençoado, mas Canaã vai ser seu servo, ok? Ah, Jafé, olha, Jafé,
as suas tendas vão se alargar, que você se alargue, né? Ou seja, você se alastre e que você viva nas tendas de Sem. Mas Canaã será teu servo. E a gente olha e fala, nossa, ué, mas por que um vai viver na tenda do outro? É muito interessante, porque a bênção é para Sem. Deus, né? Ali Noé estava falando, olha, o Deus que me abençoe a Sem, bendito seja o Deus de Sem. Mas ó, Jafé, não fica triste não, habite nas tendas de Sem. É interessante porque, né, o que é habitar nas tendas? Se Sem é a bênção e eu habito nas tendas daquele que é abençoado, eu sou abençoado. Então ele já estava abençoando, ele já estava configurando, não era uma forma ruim, ele não estava desprezando, né? Ele estava abençoando, falando, se você, Jafé, né, quiser ser abençoado, habite nas tendas, né? Ou seja, se submeta ao seu irmão, porque, né, tenha seu irmão por cabeça, tenha o seu irmão por autoridade, né? Porque Deus é a autoridade dele, então tenha seu irmão por autoridade, né? Viva nas tendas dele, ou seja, né, se a tenda dele é abençoada e você estiver vivendo nas tendas dele, você vai ser abençoado. Mas Canaã não é servo? Não é servo tanto de Sem quanto de Jafé? Pois é, se Sem é abençoado e Canaã é servo de um senhor abençoado, consequentemente ele também vai ser abençoado, né? E se Canaã, né, ele é servo de Jafé e Jafé habita debaixo das tendas de Sem, que é abençoado, Canaã também é abençoado. Mas se Jafé não quiser viver debaixo das tendas do irmão, ou tendo seu irmão, ou Deus do seu irmão como seu Senhor, ele não precisa, né? Mas ele vai receber a bênção? Não. Né? Consequentemente, se Canaã se submeter como servo ao seu irmão, né? Ele vai ser abençoado, mas se ele não se submeter ao seu irmão como servo, ele também não vai ser abençoado. Então, nós temos que entender. E se, né, Sem não quiser, né, permanecer na bênção de Deus, ele também não vai ser abençoado. Então, nós temos que compreender que Noé, inspirado por Deus, ele deu a ordem do mundo. Olha, existe uma nação que é abençoada, quem submeter e aceitar o senhorio dessa nação, né, será abençoado. E aí só tinha 2 irmãos, só tinha Cã e só tinha Jafé. Ok? Então aí Deus organiza tudo. E eles continuam juntos. E Deus vem e faz toda aquela situação, né, da confusão das línguas, né, que é esse próximo slide que a gente vai ver. Esse mapa, ele justamente fala, né, como esses 3 filhos, eles se alastraram, eles começaram, né, a se tornar cidades, famílias. Então aqui a gente vê, né, que esse que é chamado, né, aqui, né, muita gente chama de Oriente Médio, mas não, aqui é a Ásia Menor. Esse pedacinho aqui, ele é considerado o que? A Ásia Menor, né? É a Ásia aqui. Quem é que povoou? Sem, né? Tá vendo aqui todo de amarelo? Todos esses aqui são descendentes de Sem. Né? Aqui, ó, na Ásia Maior, que seria essa parte toda em rosa, né, que vai até a Europa e tudo mais, foi povoada por quem? Por Jafé, né? E esse pedacinho onde está esse quadrado aqui, que é o que mais nos importa, né? Começou por, né, um filho de Cão, que era neto de Noé, Canaã. Ele povoou esse pedacinho e foi descendo para esse pedacinho aqui também, que é considerado, né, Oriente Médio, literalmente, aqui no Egito. Né, esse pedacinho aqui é o Oriente Médio, né, aqui é a Ásia. E aqui embaixo seria o quê? A África. Então, os povos de Cã, né, vieram para esse Oriente, desceram para, né, o que nós chamamos aqui de África.
Então, as nações ficaram configuradas dessa forma, ok? E aqui nesse pedacinho foi quando o povo se reuniu, de forma que eles estavam todos reunidos, né, em torno da Torre de Babel, aqui na Babilônia, nesse pedacinho aqui. E Deus trouxe a confusão. E dessa forma, quando se confundiram as línguas, então, né, o mapa ficou dessa forma aqui, né, com a separação dos irmãos, ok? Deus, então, olha para um homem nesse contexto aqui, chamado de Abraão. Abraão, então, descendente de Sem. E Deus dá uma ordem para ele, olha, sai da tua parentela e vai para onde eu te mandei, ok? E aí ele assim obedeceu. E quando ele, né, saiu, como está escrito aqui, ó, né, em Gênesis 12, nesse slide, então o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do seu pai e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Eu farei de você uma grande nação. Oh, e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção, abençoarei aqueles que o abençoarem, amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. O que nos chama a atenção aqui? Que Deus chama esse homem e fala, eu vou fazer um pacto com você. E de você eu vou fazer o quê? Uma grande nação. E não só isso, e diz, olha, e eu te abençoarei, né, de tal forma que em ti todas as outras nações da terra serão abençoadas. Por quê que tinha que ser Abraão? Porque Abraão era descendente de Sem, do qual foi abençoado por Noé, porque através dele, o Deus de Noé, que era Deus de Sem, né, o abençoaria e o, né, levaria a povoar toda a terra como era a vontade de Deus, ok? E aí Deus encontra Abraão, um homem justo, dá a ele uma ordem, esse homem prontamente obedece e vai para onde Deus ordenou. E ali Deus fala, olha, de ti eu vou fazer uma grande nação. Guarda aí, uma grande nação. E todos os povos da terra serão benditos em você. Né? E aí o que acontece? Esse homem não tinha filhos, a gente sabe da história, né? E ele então ele falou, não, será que vai ser, né, meu sobrinho? Ah, não, meu sobrinho agora já se separou de mim, meu sobrinho agora já foi para outro canto, não, então será o meu servo? E Deus fala, não, de ti, das tuas entranhas, sairá de ti, e ele será, né, esse que dará continuidade na bênção, é dele surgirá essa nação. Abraão falou assim, olha, né, então, a Bíblia diz que ele creu. E aí o que acontece? A esposa não creu, a esposa vai e pega o quê? A serva. Gente, existe um interessante, porque é o seguinte, ela pega a escrava, né? Existe uma diferença entre esposa, concubina e escrava. A concubina é um tipo de esposa, né? Seria uma segunda, uma terceira esposa. Tem a esposa, aquela primeira, a qual ele faz aliança conforme Deus ordenou, e a concubina seria uma segunda esposa, né? Mas a escrava, ela não é esposa, a escrava é escrava, o filho que nasce dela é escravo. Ela pertence, tudo que nasce da escrava, tudo que é assim, que aparentemente poderia pertencer à escrava, não pertence à escrava, pertence ao senhor dela. Aí Sara não tinha uma concubina, né? Abraão não tinha uma outra esposa para Sara poder falar, não, deita com ela e tem um filho. Não, ele tinha uma única esposa. Tá? Por quê? Porque Deus, ele é um Deus de princípios. Deus daria filhos legítimos, não de escrava, mas de esposa, ainda que uma concubina, mas não tinha concubina. E ela pega a escrava, põe deitar e fala, não, eu vou pegar essa escrava, ele deita e o filho dela é meu. Então pronto, esse vai ser, né, a herança. E nasce Ismael. Né? Aí lá no capítulo 17, né, Deus aparece novamente para Abraão e fala, olha, eu sou Deus, bem no início do capítulo, né, olha, eu sou Deus Todo-Poderoso. Né? E aí lá no versículo 4, ele fala assim, olha, quanto a mim, Deus falou, né, esta é a minha aliança com você, Abraão. Você será pai de muitas nações. Ué, Deus não falou que ia fazer dele uma grande nação? Agora ele vai ser pai de muitas nações?
E aí Deus fala assim, olha, o seu nome não será mais Abrão. Não será mais Abrão? Não. Por quê? Porque Abrão é pai exaltado. O seu nome será Abraão, pai de muitos. É o que significa. Porque eu o constituí pai de muitas nações. Farei com que você seja extraordinariamente fecundo. Vocês estão vendo essa chavinha aqui, ó? Guardem essa palavra. Guardem, porque ela tem tudo a ver com o que nós temos, né, para desenrolar lá na frente. Aqui, quando Deus foi prometer para ele que não só mais uma grande nação nasceria, mas que ele seria pai de muitas nações, Deus mudou o discurso. Era para ser uma nação. Agora Deus falou, não, você vai ser pai de muitas, por isso eu vou ter que mudar seu nome. Porque o seu nome era Abrão, pai exaltado. Né? Para uma nação tá tudo muito bom. Mas como você vai ser pai de muitos, eu vou ter que mudar seu nome. Você vai se chamar Abrão. E aí ele continua, farei com que você seja extraordinariamente fecundo. Fecundo. A palavra fecundo significa frutífero, prolífero. E de você farei surgir nações e reis. Pai de muitas nações eu te farei, e de você nações e muitos reis procederão. Olha, eu te falei que de ti vai nascer uma grande nação. Mas também eu vou fazer você pai de muitas nações. E não só isso, reis sairão de você. E Abraão creu. Mas aí depois Deus fala para ele, mas não é da escrava. Porque esse filho é escrava, não é com esse que eu vou fazer a minha aliança. Mas é de um que nascerá de ti e de Sara. E aí acontece que Sara engravida e nasce o filho da promessa. Não é isso? Nós conhecemos. Então Isaac nasce. E aí Abraão entendeu, falou, não, agora eu entendi, Senhor. Né? Então o Senhor me deu Isaac, e tem Ismael, e tem, né? E quem mais? Aí Deus falou, olha, a minha aliança é com Isaac. Né? Mas Ismael, Deus lá na frente promete, mas Ismael também, ele vai ser grande. Né? Ele vai ter o quê? 12 príncipes sairão dele. Então aqui já está falando, né, que já está nascendo, já tem nação saindo aqui. Olha, muitas nações, não é isso? Olha, muitas nações sairão de ti. Você vai ser pai de muitas nações. Né? E a gente sabe também que depois que Sara morre lá na frente, aí Abraão casa-se novamente com quem? Com Quetura, tem mais filhos, né? E esses se tornam povos chamados de midianitas. Né? Então, acabou que aquilo que Deus prometeu realmente aconteceu. Ele foi pai de muitas nações, né? Então, nós sabemos. Os ismaelitas se tornaram o quê? O povo árabe, né? Sabemos que tem príncipes árabes hoje, né? Reinando. De acordo com essa palavra, está aí sendo cumprida. Então, o que Deus fala, gente, né, acontece. A palavra de Deus não volta vazia. E aí, Deus promete, olha, você não vai ser pai exaltado Abrão, você será Abraão, pai de muitos, tá aqui. Nem muitas nações sairão de você. Amém. E aí, Deus fala que Isaac é o filho querido. E acontece aquela situação de eles subirem para adorar o Senhor e não ter o quê? O cordeirinho. E aí, Abraão faz algo extraordinário. Né? Ele está ali para sacrificar o filho dele, porque não tinha cordeirinho. Ele entendeu que Deus era poderoso, assim como Deus foi poderoso para dar um filho para ele, que já era velho, e para a esposa dele, que era mais velha ainda, e deles nascerem. Deus era poderoso para ressuscitar aquele único filho que ele tinha. E na hora que ele está para sacrificar, acontece, né, o que está escrito nesse slide aqui. Então, do céu, pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou Abraão, Abraão, e disse, porque você fez isso, ou seja, estava para sacrificar o filho, e não me negou o seu filho, o seu único filho. Bom, não podia pensar assim, não, ele já tinha Ismael já existia, né? Mas não, Ismael era escravo, não era filho da livre, ele era escravo. Entendam isso. Deus, pela misericórdia dele, é que fez com que esse menino também gerasse 12
né, tribos e delas nasceriam príncipes. Eles se tornariam também grandes. Mas aí Deus fala a verdade. Olha, você tem um filho com a esposa. Né? Entenda que o princípio é esse. Abraão não tinha outras esposas. Ele tinha cumprido o chamado, o propósito de Deus. Olha, deixar o homem a tua casa, a tua parentela, e unir-se-á a sua esposa. E não só isso. Abraão também fez algo que agrada a Deus. Ele buscou da tua parentela. Né? Sara era meia-irmã dele. Por quê? Para que a bênção perpetuasse. Ele não foi nos filhos de Cão buscar uma esposa, ele não foi nos filhos dos seus irmãos, né, Jafé. Não, ele buscou na tua parentela, dos da casa de Sem. Isso também era um princípio. Você acha que Deus olhou para Abraão? Ah, por quê? Porque Abraão, ele seguia esses princípios, ainda que meio, né, ainda que morando ali numa nação que a gente sabe que era idólatra, mas né, Abraão, ele achou graça diante dos olhos do Senhor nesses mínimos detalhes que às vezes a gente não percebe. E aí, esse único filho, né, Deus fica muito tocado e Deus fala, olha, Abraão, você fez algo, meu filho, que né, é como se Abraão tivesse instigado a Deus. Falou, olha, como você não sabe o que você fez. Porque você foi capaz de me entregar seu único filho. Você não me negou seu único filho. Né? Olha só, lá na frente Deus fala, como Abraão também não me negou meu único filho, eu também não tenho como negar meu único filho. E ele entrega Jesus, a gente entende. E aí, ele continua, né? Como você não me negou seu filho, seu único filho, eu juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente, olha, por causa dessa atitude de Abraão, olha o que Deus fala aqui, eu abençoarei e multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus e como a areia no mar. A sua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos. Gente, ele fala algo tremendo, ele fala, olha, né, só porque você fez isso, a sua descendência, ela será como as estrelas do céu e como a areia do mar. Então ele fala, olha, toda a terra será cheia, né, da tua descendência. Foi algo tremendo, né? E ali, né, Deus estabelece, né, alguns princípios. Deus chega para ele, será que Deus mudou o discurso? Ou Deus, ele foi vendo que Abraão, conforme Abraão foi obedecendo, né, aquilo que Deus tinha para ele, Deus foi entregando. É assim que Deus vai fazendo conosco. Deus começa falando e a gente não tem muita compreensão de tudo que Deus tem. E à medida que a gente vai respondendo ou correspondendo, né, a Deus através da nossa obediência ou desobediência, Deus vai entregando, ou Deus, né, vai revelando, ampliando, né, aquele plano que Ele tem para nós. Então, primeiro ele falou, olha, de ti eu vou fazer uma grande nação. Isso é fato. Depois Deus falou, olha, de ti sairá muitas, né, nações e reis. É fato. E depois quando ele vai sacrificar o filho, Deus fala, não, porque você fez isso, olha, eu juro, Deus fala assim, eu juro por mim mesmo. Deus jurando por si, né? Eu juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente a sua descendência será como as estrelas do céu e como a areia do mar. Algo lindo, tremendo, né? E assim a gente sabe, Abraão então pegou Isaac, né? E ali depois Sara morre e ele arruma uma esposa para Isaac. E aí Deus estabelece o concerto dele com quem? Com Isaac. Né? E aí um dia já Isaac casado, né, ali nas terras, né, que Deus também prometera a Abraão, ele falou, olha, eu te darei essas terras, olha, quando ele estava com a Ló, né? Deus mandou ele andar pelas terras e falou que todas aquelas terras ali seria dele. E aí tem um problema e acaba que separa Ló e Abraão. E Deus, quando está para ele olhando ali para escolher a terra, Deus falou, olha, eu vou te dar toda essa terra aqui. Mas a terra pertencia a Canaã, não a Sem. Né? Mas Deus falou, Canaã é servo, né? Canaã é seu servo. E não você que é servo de Canaã. Essa terra pode ser de Canaã, mas ela será sua. O Senhor, então, lá em Gênesis 26, apareceu a Isaac e disse, não desça ao Egito, por quê? Porque ela estava tendo fome, né?
na terra, e Isaac estava pensando em descer para o Egito. Mas aí Deus aparece para ele nesse momento e diz assim: olha, não desça para o Egito. Procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nessa terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei. Porque a você e a seus descendentes darei todas essas terras. Que terras? Essas terras aqui, né? Essas que você já caminhou. Porque, né, é interessante que Isaac, ele fez um poço aqui, fez ali, e ele foi andando na terra ali de Canaã. E aí Deus falou: olha, fica aí nessa terra onde você está, eu vou te abençoar aí. E também darei a você e a sua descendência essas terras, né? Essas das quais eu já prometi ao seu pai Abraão, né, que daria a terra de Canaã. E Deus também põe os termos, né, até tal ponto, até tal. Deus estabelece um termo ali para Abraão, e aqui Deus confirma: olha, eu darei a você essas terras, né, e aos seus descendentes, né, e confirmarei, porque a você e seus descendentes darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz ao meu, né, servo Abraão, ou a seu pai Abraão. Tornarei os seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e lhes darei todas essas terras. E por meio da sua descendência todos os povos da terra serão abençoados. Parece que repetiu aqui, né? Mas eu acho que Deus esqueceu alguma coisa, porque ele falou assim: olha, tornarei os seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu. Mas e o restante da palavra? Deus não tinha falado outra coisa para Abraão? Mas aí ele fala: e por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados novamente. Aqui parece que ficou faltando só um pedacinho, não é? Então aqui Deus fala para ele o quê? Olha, tornarei seu descendente como as estrelas do céu. A sua descendência será tão numerosa como as estrelas do céu. E por meio dos seus descendentes, todos os povos, todas as nações da terra serão abençoadas. Deus tinha prometido isso para Isaac, como prometeu também para o seu pai Abraão. Amém? E aí Isaac, né, a gente sabe que ele era casado e ele tinha 2 filhos, geraram 2 filhos, né? Esaú e Jacó. A gente entende que Esaú, ele não deu aquele valor, né, de carregar a primogenitura para receber a bênção do primogênito. Porque assim como, né, Noé abençoou a Sem, primogênito, daqueles descendentes de Sem, Deus escolheu um como primogênito, que foi Abraão, abençoou Abraão. Abraão abençoou seu filho Isaac. Isaac agora tem 2 filhos, o mais velho, que nasceu primeiro, apesar de serem gêmeos, mas um que nasceu primeiro e um que nasceu segundo. Então, o que nasceu primeiro foi considerado o mais velho e o mais moço, Esaú e Jacó. Só que Esaú, ele não valoriza. A gente vê um desprezo dele pela bênção de Deus, por ser esse que carregará, né, essa herança. Ele pega das mulheres cananeias, das quais nem o seu pai Abraão, nem o seu pai Isaac escolheu. Né? Antes, né, Abraão, com esse temor, ele manda buscar lá na família dele e da mãe dele uma esposa para Isaac. Né? Então, Esaú tinha isso como exemplo, tinha isso do avô, tinha do pai, ele não. Ele escolheu das mulheres que eram de Canaã. As mulheres ali cananeias eram escravas. Né? Se era descendente de Cão, como que um livre vai casar com uma escrava? Às vezes a gente não compreende por que Isaac ficou tão triste com, né, Esaú. E o próprio Deus também não, né, já prevendo isso, profetizou para a mãe que o mais moço precederia o mais velho, né? E Rebeca sabia disso. Né? Então ela foi vendo essas coisas e foi entendendo. E aí acontece toda aquela história de Jacó, né, ir lá meio que na surdina receber a bênção do pai, porque não sei se Rebeca achou que talvez isso, né, o Isaac pudesse sucumbir, errar e ainda abençoar um filho que estava, né, totalmente contrário ao propósito de Deus, que era Esaú. Aí acontece toda a história. E Esaú muito raivoso com aquilo que aconteceu, Isaac chama Jacó e fala: ó, Isaac, né, vai lá para a parentela,
da sua mãe, lá para casa do seu tio Labão, né? Vai para lá, porque até seu irmão, né, acalmar, porque seu irmão tá com tanta raiva que ele tá buscando te matar. Ele falou, como? Ele não casou, então eu vou mandar ele para onde? Para onde ele pode arrumar uma esposa que é da parentela, que é da família, que não vai sair da descendência de Sem. Entendam isso, queridos. E aí, acontece que Jacó vai. Né? E no caminho, né, indo para para a terra ou para a casa do tio, né, Labão, Jacó chega num determinado lugar e Jacó então faz ali uma oração, pega uma pedra e ele dorme, né, sobre aquele lugar. Na hora que ele está dormindo, ele tem um sonho. E ele vê lá a escada, né? E ele vê anjos. E ele vê o Senhor, que é esse texto que nós lemos aqui, ok? Então, e eis que o Senhor estava perto do quê? Da escada, né? E lhe disse, eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, seu avô, né? Que pai, né? Seria seu pai, Abraão, e Deus de Isaque, né? Que seria realmente o pai dele. A terra que você agora está deitado, eu a darei a você e a sua descendência. Olha, Deus tinha prometido a Abraão a terra de Canaã e pôs os termos. Aí Deus chegou para Isaac e falou, olha, eu darei a você essas terras, ou seja, as que eu prometi ao seu pai Abraão. Mas aí para Jacó, Deus fala o seguinte, olha, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, e estou me apresentando a você, Jacó. E assim como eu fiz com eles um concerto, né, uma aliança, eu estou fazendo com você. Essa terra que você está aqui agora, deitada, né, deitado, nesse lugar que você está deitado, eu vou dar para você e para sua descendência. Essa terra aí. E Deus fala, né, olha, a terra em que você está deitado, eu a daria a você e a sua descendência. A sua descendência será como o pó da terra. Não seria como as estrelas do céu? Será que Deus esqueceu de novo aqui e trocou as bolas? E para um ele falou a metade da palavra e aqui para outro? O que vocês acham, queridos? Existe algo muito, muito espiritual, algo muito lindo, algo maravilhoso. Eu não vou falar agora. Mas se você já entendeu, você vai escrever nos comentários. Mas eu não vou comentar agora. Então, todo mundo que estiver vendo o estudo, comenta, o que você acha? Por que Deus falou assim? Por que Deus falou para um de um jeito e para esse de outro? Será que Deus, ele esqueceu o que ele tinha falado para Abraão e ele falou metade para um, metade para o outro? O que vocês acham? Não é não, viu, gente? Tem um pormenor que é imenso nisso aqui. Aí Deus continua, né? A sua descendência será como o pó da terra. Você se estenderá, olha aqui, ó, né? Deus está falando, Deus está explicando para ele a dimensão do que serão os descendentes de Jacó. E olha que Jacó, gente, estava fugindo, não tinha esposa, nem sabia se ia ter esposa, ele não sabia de nada. Ele era solteirão, né? E Deus está fazendo uma aliança com ele ali, e ele não tinha nem perspectiva de casar. Quando Deus falou com Isaac já era casado com Rebeca. Quando Deus falou lá com, né, Abraão já era casado com Sara. Esse aqui nem esposa tinha. Mas Deus chegou para ele e falou, não, eu vou fazer uma aliança com você e a sua descendência será tão numerosa como o pó da terra. E Deus continua, né? E ela, né, e você se estenderá para onde? Para o oeste, para o leste, para o norte, para o sul. Queridos, peraí, vamos parar aqui. Então Deus chega para ele e fala assim, olha, para Abraão eu falei que eu daria Canaã. Dele nasceria uma nação, eu daria a terra de Canaã, ele seria pai de nações e reis e príncipes sairiam dele. Para Isaac eu falei que eu também daria essas terras que ele conheceu, que ele andou, que ele fez poços. A ele e aos descendentes de Isaac eu daria essas terras. Mas para você, Jacó, é o seguinte, eu vou dar terras além do norte, além do sul, a oeste, a leste. Ou seja, não fica mais aqui, né? Quando Abraão olhou, aonde a vista de Abraão chegou, Deus falou, aonde a sua vista chega, eu darei essa terra para você. Mas tem como você saber que terra que está no norte, quanto mais você for para o norte, tudo é terra do norte. Então, assim, os seus olhos não veem, não precisam contemplar, porque enquanto você estiver indo no norte, tudo isso
isso é norte. E Deus falou, olha, a sua descendência possuirá, né? Tanto o norte, se estenderá ao norte, ao sul, ao leste, ao oeste. Olha, para qualquer lado que você for, a sua descendência possuirá. Isso é algo inimaginável. Por isso Deus compara ele ao pó da terra. Uma das coisas, né? E ele diz, olha, e em você e na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Novamente ele repete a mesma coisa. Em Abraão serão benditas todas as nações da terra. Em Isaque e na descendência serão benditas todas as nações da terra. Em Jacó e na sua descendência serão benditas todas as nações da terra. E Jacó nem sabia quantos filhos ele teria, se ele teria esposa. Então ele creu. Nós temos que entender que tanto Abraão, Isaque e Jacó creram. Eles poderiam ter duvidado, mas eles creram. E aí Jacó, né, continua a sua história. E nós sabemos, Jacó vai, casa, né, tem lá as duas esposas, tem concubinas, e fica aquela guerra, e no final ele tem 12 filhos e uma filha. Né, e ele volta. Né, passado muitos anos ele volta então para a terra, ele reencontra o seu irmão, né, nós conhecemos a história, e ele se instala, né, num determinado lugar. E ali ele tem um encontro com Deus, né? Como está escrito aqui. E algo muito interessante acontece nesse encontro de Jacó já, depois que Jacó voltou lá da terra do tio com a família toda aqui com seus filhos. E aí diz assim, Gênesis 35, depois que Jacó havia retornado de Padã Arã, Deus lhe apareceu outra vez e o abençoou. Outra vez por quê? Porque nós acabamos de ler que quando ele estava fugindo, indo para a casa do tio, ainda não tinha nada, Deus apareceu para ele e o abençoou. Eu te dou essa terra que você está deitado, do qual chamou Betel, porque ele derramou óleo lá em cima da pedra, naquele lugar, e a sua herança, sua descendência será como o pó da terra. Né? Aí Deus aparece aqui novamente, por isso que fala, ele apareceu outra vez e o abençoou, e disse a ele, você se chama Jacó. Acho que Deus apareceu para outro homem aqui atrás, no momento, e falou a mesma coisa, você se chama Abrão, né? Que é o avô dele. Então, queridos, tem um mistério aí também, né? No momento em que Deus olha, quando Deus olhou para Abrão e o abençoou, ele estava, vamos dizer assim, num nível. Visto que ele obedeceu, Deus então falou, olha, porque você foi obediente, eu vou te trazer para um outro nível. Então, o nome dele já não era coerente com o que Deus queria para ele, não é verdade? Tanto é que Deus falou, olha, você não pode ser chamado de pai exaltado, porque você não vai ser só um pai exaltado, você será pai de muitos, né? Então, você vai ter que chamar Abraão. E ali Deus, né, amplia a bênção sobre a vida de Abraão. E aqui acontece a mesma coisa. Olha, vamos ver. Então diz a ele, olha, você se chama Jacó, mas seu nome não será mais Jacó. O seu nome será Israel. E lhe deu o nome de Israel. E disse-lhe mais, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Da mesma forma que Deus, no capítulo 17, se apresenta a Abraão na hora que vai mudar o nome. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ele é o único que pode, né, mudar o seu nome a ponto de trazer uma nova realidade. Porque o seu nome antigo falava de uma realidade, mas agora Deus está falando de uma nova realidade. Então Deus chega para Jacó e fala, olha, antes você chamava Jacó, você não tinha filho, você não tinha nada, você criou naquela promessa daquele jeito, mas agora, né, você já tem 12 filhos, já tem uma família, agora a bênção que eu tenho para você já não cabe nessa realidade. Por isso o seu nome também não é coerente. A partir de agora você se chamará Israel. Né? E aí Deus diz, olha, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Seja fecundo. Novamente a nossa chavinha. Deus fala para ele, seja fecundo. A palavra fecundo significa fruto, frutífero, prolífero. Né? Multiplique-se. E ele diz, e uma nação, agora sim, né? Assim como Deus falou lá exatamente com Abraão, olha, uma nação sairá de ti. Ele diz aqui, ó, uma nação. Não,
mais. E uma multidão de nações sairão de você. E reis procederão de você. Queridos, aqui é algo muito tremendo. Olha, Deus chega e fala assim, ó, uma nação sairá de você, para cumprir a palavra dita a Abraão. Para Abraão, Deus depois falou assim, olha, muitas nações sairão de você. Muitas nações. Mas aqui para Jacó, ou para Israel, Deus fala uma multidão de nações. O que é maior? Muitas nações ou uma multidão de nações? Uma multidão de nações. Para você ver que Deus foi ampliando, foi dando um formato diferente, né? A bênção que Deus começou lá com Abraão, ele falou assim, Abraão, sai da tua parentela, porque eu vou fazer de você uma grande nação. E aqui Deus confirma o que ele tinha prometido a Abraão. Olha, eu sou o Deus Todo-Poderoso que apareceu lá para o seu pai Abraão. Seja fecundo, falou exatamente assim para Abraão. Multiplique-se, falou exatamente assim para Abraão. Uma nação sairá de você, mas também uma multidão de nações e reis procederão de você. A terra que eu dei a Abraão e a Isaque, darei também a você, e depois de você, a sua descendência. Só que Deus tinha prometido para ele muito mais do que só aquela terra, do que só aqueles termos. Que a descendência de Jacó, né, se estenderia para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Queridos, não se esqueçam disso. Né? Esses eram os termos da descendência de Jacó. E por sua descendência, né, como está escrito, todas as nações também seriam abençoadas. Né? Ele tem 12 filhos. Então ele tem filhos com as esposas, que seria Lia e Raquel, né? E com as concubinas. E esses filhos, né, ele tinha um preferido, que era José. Por quê? Porque José era o filho primogênito da esposa amada. Né? José era a alegria de Jacó. Todo mundo sabia. E os irmãos morreram em ciúme. Acabou que aconteceu toda a história que a gente conhece da história de José, que nós não vamos entrar.